Página 40. A aproximação da história local com a história regional. Os modelos tradicionais produzem uma história onde o homem comum não é considerado um ser histórico, onde ele não participa da história. Para a história local, ao contrário, todo homem é sujeito da história. Ventura, 2011. Segundo Ventura, 2011, os modelos tradicionais produzem uma história onde o homem comum não é considerado um ser histórico, onde ele não participa da história. Para a história local, ao contrário, todo homem é sujeito da história. Nesse tópico você vai estudar alguns aspectos que permeiam a construção de uma história local. Parte integrante da história regional, e muitas vezes confundida com essa, a história local tem sido sugerida como necessária, tanto para trabalhar questões que a história generalizante não aborda, quanto para ser construída no ensino básico. Pode-se pensar que é essa história que permite uma maior compreensão do aluno relativo ao seu entorno, conhecendo o passado mais perto dos seus espaços, escola, bairro, cidade, e também por possuir problemas significativos da história do presente. História local. Muitas vezes criticada por ser uma história menor, a história local vem sendo aos poucos incorporada e aceita no fazer do historiador. Passando de um interesse restrito e limitado às expectativas das comunidades, historiadores amadores e leigos, hoje ela analisa e traz à baila atores e acontecimentos que haviam se perdido no tempo e na memória, com uma abordagem renovada. A história local, nessa perspectiva, proporciona inúmeras possibilidades de análise, de crítica, de interpretação e de revisão historiográfica. Não desacreditando nas outras maneiras de reflexão sobre a história que constroem explicações de grande amplitude para entender as macroestruturas de funcionamento do passado, a tarefa de redescobrir o Brasil a partir da apreensão das diferentes realidades que compõem a sua dinâmica histórica passa pela demonstração das imensas possibilidades inerentes à história local. Mas, portanto, é necessário que definamos o que ela é. O que a história local e regional deve enfatizar é a existência de uma multiplicidade de tempos históricos convivendo simultaneamente na realidade de um mesmo país ou de uma região, que se interpenetram em virtude das próprias relações orgânicas entre os espaços inerentes à constituição de um Estado nacional ou, em um sentido mais amplo, de um mercado internacional, atendendo à exigência marxista de se pensar o local e o regional como espaço de dinamização de um determinado modo de produção. Essa abordagem não deve ser apenas a construção de uma história nacional a partir da somatória das diversas histórias locais. O objetivo premente e atual dessa modalidade de fazer história não é o de somente fornecer elementos importantes para o entendimento das diversas variáveis que constituem o sistema de relações dentro do Estado Nacional. É também estudar elementos que tornem possível submetermos a um exame crítico as grandes generalizações da nossa história brasileira. Ao estudar temas da localidade, pode-se, quando possível, articular na esfera do particular a preocupação singular em conexão com o universal. O historiador que trabalha com o local não deve nunca abdicar de relacioná-lo com o regional. Lembrando que a história regional é um recorte maior que a história local. E que a história local exige um tipo de abordagem distinto daquele enfocado na história nacional e proporciona ao pesquisador uma ideia muito mais imediata do passado. O texto que segue é parte do artigo de Luiz Resnick, intitulado "Qual o lugar da história local?", no qual ele procura elucidar algumas questões sobre o fazer da história local. Onde ele diz assim: os estudos sobre regiões ou localidades específicas também remontam ao século XIX. A dimensão continental brasileira suscitou, em contrapartida, nos últimos 200 anos, estudos sobre experiências locais, quer sejam sobre o espaço do município, quer sejam sobre os estados da federação,
ou as províncias do Império, quer sejam sobre as regiões, o Nordeste, o Sul, etc., no seu recorte geográfico, econômico ou propriamente como uma construção historiográfica. Ainda está para ser inventado esse leque de estudos, de forma a podermos ter a dimensão do que, quando e como foi produzido. Ainda que correndo o risco de generalização indevida, mas baseando-me na análise da historiografia sobre a região de São Gonçalo, consigo perceber duas tendências nos estudos históricos sobre espaços locais. A primeira é a submissão dos ritmos e temas da localidade à história do Brasil. A forma de organização mais recente de periodização divide a história em colônia, império e república. Os ciclos econômicos que determinam a produção local seguem sequencialmente os padrões da história da pátria. Pau-brasil na ocupação, açúcar na colonização, o café no império e indústria na república. Os temas seguem os padrões da historiografia nacional da sua época. Na falta de informações relevantes sobre a região estudada, isto é, na falta de fontes documentais que permitam a reconstrução de experiências passadas, buscou-se suprir esses silêncios a partir de contextos maiores. A história do Brasil. Desvia-se o problema através de comparações hipotéticas do que tem acontecido no local com fatos generalizadores da história do Brasil. Ou seja, a experiência do passado local transforma-se em exemplos esparsos em meio a uma narrativa já consolidada pela historiografia nacional. A segunda tendência é a colocação em evidência do local, como se ali fossem experimentados processos ou ocorrido acontecimentos da mais alta relevância. Nota, na sua cidade, as histórias locais tentam colocar em evidência os fatos acontecidos? Refletir sobre a história local no momento atual das produções e discussões historiográficas nos remete necessariamente a uma interseção com a microhistória. Os historiadores que se filiam a essa prática historiográfica pretendem construir narrativas que têm buscado uma descrição mais realista do comportamento humano. Por um estilo realista, compreende-se tanto um recorte que privilegia as histórias particulares de indivíduos, vilarejos e grupos específicos, como uma abordagem que compreende a ação social como o resultado de uma constante negociação, manipulação, escolhas e decisões individuais. Em outras palavras, Roger Chartier define as tendências recentes da historiografia como a busca para reconhecer a maneira como os atores sociais investem de sentido suas práticas e seus discursos. O prazer da pesquisa histórica estaria no esquadrinhamento da tensão entre as capacidades inventivas dos indivíduos ou da comunidade e os constrangimentos, as normas, as convenções que limitam o que lhes é possível pensar, enunciar e fazer. Como um sintoma historiográfico, constitui-se uma espécie de reação contra certas metodologias e eixos conceituais consagrados por produções da história social dimensionadas pelo paradigma de uma inteligibilidade global do social e centrados na eficácia de uma abordagem macro-social totalizadora. Nesses termos, devemos entender esse movimento como uma mudança nas escalas de observação, ampliando o foco da objetiva, como numa máquina fotográfica, permitindo a produção de diferentes efeitos de conhecimento. Enganam-se, portanto, aqueles que julgam que a eleição de um local, sob a perspectiva de uma história local, implica uma simplificação do número de variantes e aspectos da trama social. O local, alçado em categoria central de análise, pode vir a constituir uma nova densidade no quadro das interdependências entre agentes e fatores constitutivos de determinadas experiências históricas, então eleitas pela lupa do historiador. Nessa nova aventura, cada aparente detalhe, insignificante para um olhar apressado ou na busca exclusiva dos grandes contornos, adquire valor e significado na rede de relações plurais de seus múltiplos elementos constitutivos. Outro equívoco seria conceituar o local pela mera oposição com o nacional.
O que a experiência de um indivíduo, de um grupo, de um espaço permite perceber é uma modulação particular da história global. A história local não se opõe à história nacional, muito pelo contrário. Ao eleger o local como circunscrição de análise, como escala própria de observação, não abandonamos as margens, os constrangimentos e as normas que, regra geral, ultrapassam o espaço local ou circunscrições reduzidas. A escrita da história local costura ambientes intelectuais, ações políticas, processos econômicos que envolvem comunidades regionais, nacionais e globais. Sendo assim, o exercício historiográfico incide na descrição dos mecanismos de apropriação, adaptação, resposta e criação, as normas que ultrapassam as comunidades locais. Enfim, consideramos a abordagem sob o recorte da história local um campo privilegiado de investigação para os diversos níveis em que se traçam e constituem as relações de poder entre indivíduos, grupos e instituições. Campo privilegiado para análise dos imbricados processos de sedimentação das entidades sociais, em particular dos sentimentos de pertencimento e dos vínculos afetivos que agregam homens, mulheres e crianças na partilha de valores comuns, no gosto de se sentir ligado a um grupo. Podemos finalizar esse tópico reafirmando que a história local propicia ao pesquisador uma ideia muito mais imediata do passado, permitindo que a memória nacional possa ser encontrada ou reencontrada, ouvida, lida nas esquinas, nas ruas, nos bairros. Fazer história e mais, fazer história local é estabelecer relações entre a micro e a macro história. É privilegiar o particular sem desprezar o geral, numa complementação entre ambas. As histórias gerais devem servir para enquadrar e facilitar a visão de conjunto aos historiadores locais, enquanto as histórias locais são imprescindíveis para matizar e enriquecer ou mesmo corrigir as gerais. Mendes, 2000. Por fim, em relação à história ensinada, é possível pensar que essa abordagem coloca o aluno em contato direto com dados empíricos de pesquisa e fatos concretos, reais, possibilitando um aprendizado de maior interesse. É o que veremos na leitura complementar no áudio a seguir.